Boa tarde a todos. O meu nome é Jorge Santos, sou CT1JIB e vou tentar agora apresentar aquilo que há 2 anos foi prometido na primeira palestra sobre DMR, que era a construção e a criação do nosso próprio CodePlug. Para isso vamos utilizar o CodePlug Editor, é o software que apareceu para configuração dos MD380 dos Taitera, e é um belíssimo software, gosto muito dele. Uma das vantagens ou desvantagens desta apresentação é que eu vou utilizar alguns termos que são termos reconhecidos dentro do universo DMR. Para alguns, sendo uma novidade, muito provavelmente haveria a dificuldade de tentar perceber o que é que eu estava a referir ou não. Para isso, esta pequena apresentação agora. Dentro da terminologia do DMR, vamos ouvir sempre estes termos: CodePlug, Color Code, Slot, TG, Admit Criteria, todos estes termos. Estes termos são vulgares de aparecerem na gíria do DMR e eu vou passar então a explicar resumidamente o que é que eles são. CodePlug pronuncia-se, eu aqui fiz uma tentativa de reprodução da língua portuguesa, CodePlug. Isto para evitar os codeplays e outras coisas que circulam aí pela net. CodePlug é basicamente o programa que vai-me configurar o rádio. Diz-me quais são as frequências, não são impostas as frequências de RX, de TX, qual a potência, portanto, aquilo que nós já utilizávamos noutros equipamentos, mesmo nos analógicos, e que lhes chamávamos fecheiros de configuração, aqui existe com este nome. Não o vamos batizar com outro, vamos deixá-lo estar. Se vocês entenderem, chamem-o fecheiro de configuração. O Color Code é uma das coisas que é necessário introduzir na configuração de cada canal. E então o que é que ele é? Basicamente, e por analogia, por exemplo, com o sistema analógico, o Color Code não é mais do que os tons de resposta de qualquer repetidor analógico. Temos repetidores com 74.4, 123, 131.4. Em DMR, sendo um modo numérico, poderá utilizar entre 1 a 15. Em Portugal, todos os repetidores estão com o Color Code 1. Não há justificação. Se houvesse uma proximidade, 2 ou 3 juntos dentro da mesma frequência, aí talvez fosse bom fazer a separação pelo Color Code. De momento ainda não se notou isso, e assim que surgir, depois logo será alterado ou não e será obviamente notificado. Slots e TGs é mais outro palavrão que já ouviram. Os slots não é mais do que a possibilidade da utilização do slot 1 e do slot 2 dentro do DMR, e TGs já lá vamos mais à frente. Entenda-se então o slot como nós, quando utilizávamos o SSB é dividido em 2 partes, USB e LSB. No entanto, estamos na mesma frequência. Portanto, tentem entender esta imposição do slot 1 e slot 2 como algo que vocês já conheciam do SSB. A forma de trabalhar é completamente diferente e não tem nada a ver. Mas pelo menos conseguem entender como é que numa mesma frequência pode haver 2 conversas distintas. Os TGs, ou grupos de conversação, permitem-nos criar, digamos que, salas. Eu já ouvi este termo na frequência, também eu próprio já o dei como exemplo, as salas do System Fusion ou do Ecolink. Como é que é viável então estarem 4 pessoas, 2 a falar e 2 a ouvir no mesmo repetidor, em que 2 falam e as outras 2 não conseguem? Também eu aqui arranjei uma analogia. Imaginem um repetidor analógico que recebe qualquer tom.
duas entidades estão em comunicação uma com a outra com o tom 74.4. O tom e o tone Squelch, portanto, e o tom de Squelch. O que quer dizer que o Squelch dele só vai abrir havendo aquele tom. Agora, as outras duas entidades estão à espera que o QSO acabe, porque entretanto eles não têm acesso ao repetidor, e ambos estão com o tom 123, o que quer dizer que não ouvem a conversa dos que estão com o tom 74.4. Digamos, e de uma forma muito grosseira, que os grupos de conversação do DMR poderão ser algo de similar. É um pouco mais complexo, é numérico, não tem a ver com tons, mas basicamente para tentarem entender como é que é possível, é pretenderem idealizar essa forma de vocês construírem exatamente essa mesma comunicação. O Admit Criteria, ou critério de admissão, isto é algo que faz parte das regras do DMR, nasceu no DMR muito antes de Portugal ter DMR, inclusive nos Estados Unidos é mesmo obrigatório, mas entretanto os equipamentos chineses vieram trazer aqui um problemazinho que é não conseguirem lidar muito bem com esta situação do Admit Critério. Eu inicio aqui com aquele termo de o vulgar pistoleiro não é bem-vindo neste modo. E não é bem-vindo porquê? Porque ao ser muito rápido a patear, provavelmente irá criar problemas na estrutura da rede, ou seja, é capaz de haver repetidores que vão perder a comunicação. Isto porque ainda não acabaram de desligar de uma, já ele está a subir noutro local qualquer. E lembrem-se que nesta forma de comunicação existe mais um fator que é a latência da rede. O outro ponto é se alguém quiser entrar, não consegue entrar porque entretanto ele não dá tempo nem possibilidade. Daí o facto de eu aqui dizer que não é bem-vindo, não é bem o caso. Temos então no mínimo 3 modos de configuração do Admit Criteria. O Always, aquele que praticamente todos os nossos utilizadores que têm TIT utilizam, permite sempre patear, permite portanto fazer a tal ação de pistoleiro. O Channel Free, que vai verificar se o stream de data já finalizou, independentemente do facto do repetidor ainda estar no ar. O repetidor pode estar no ar, mas entretanto o stream de data já terminou. E nesse caso ele a partir dessa altura começa a contar um X período para poderem entrar ou não. Ou o Color Code. Portanto, esse faz a distinção do anterior, mas ainda vai verificar se o repetidor pertence exatamente ao mesmo Color Code que está no fecheiro de configuração do rádio. Devemos então usar ou o Channel Free ou o Color Code, dependendo dos equipamentos. Portanto, se forem equipamentos reconhecidos, de boa marca, os Itel, os Motorola, esses equipamentos cumprem as regras de DMR. Os equipamentos mais baratos, não. E mesmo no caso desses equipamentos chineses, o Color Code ele nem sequer consegue entender o que é. Por norma usa-se o Channel Free. O Channel Free também traz um outro problema, que é a possibilidade de interferências de outros repetidores, provavelmente até analógicos, relativamente perto. Ele não consegue fazer distinção, para todos os efeitos o canal ainda não está liberto, e ele fica ali a patinar um bocado a pensar o que é que há de fazer. Para os colegas que, portanto, não seguem nem um caminho nem outro, seria simpático, e isto vai ser apresentado quando da configuração do software, eu vou falar exatamente neste assunto, dar um tempo, 3 segundos ou 4 segundos, num campo, numa funcionalidade que o software tem, que é o Group Call Hang Time. Isto permite um tempo de espera de 4 segundos para chamadas de grupo. Depois, mais à frente, já explicarei um pouco melhor como
qual a função, ao fim e ao cabo, o que é que vamos ganhar com isto. Aliás, ele tenho aqui já, com base nisto, pode agora operar, basta que na passagem do câmbio para si, espere até ouvir o seu equipamentário BIP. Aqui não necessitaríamos, portanto, estar com configurações, poderia estar como always. A nossa responsabilidade é ouvir o BIP do equipamento. Embora eu saiba que há muitos colegas de estilo desligaram os tons do equipamento, como veem, é útil neste sentido, e não só, e noutros. Ao desligarem os tons, carregam na patilha, não estão a chegar ao repetidor, mas também não são informados. Portanto, deveriam deixar os tons ligados. O ARS ou RRS depende do modelo de equipamento, Aiter ou Motorola. É uma funcionalidade que a rede DMR tem que serve para fazer o registro ou o desregistro do equipamento na rede. Portanto, ele vai anunciar à rede que se encontra presente e onde é que está, porque repetidor é que entrou, ou porque hotspot é que entrou, e no caso de desligar vai exatamente cumprir exatamente o mesmo ritual, portanto vai dizer que o equipamento foi desligado. Esta funcionalidade é útil quando, por exemplo, pretendemos utilizar mais uma das funções do DMR, que é eu pretendo falar com um colega, já o chamei em privado, ele não me responde, seguidamente mandei-lhe um SMS, ele também não diz nada, e eu a seguir faço um radio check ou um radio alarm e vou verificar, através de um deles, vou verificar se o equipamento dele está ativo na rede. Se eu não obtiver resposta é porque o equipamento não está ativo na rede e então é escuso estar a pregar aos peixinhos. Provavelmente seria talvez o ideal iniciarmos exatamente por aí. Ou seja, primeiro fazer o radio check e depois ir efetivamente falar com ele. O RCS List é algo que também vão ouvir falar daqui a pouco. E então o RCS List serve ou permite-nos, nós num canal único, e um canal que está configurado única e exclusivamente com um TG, permite-nos escutar mais TGs dentro daquele canal. Obviamente que eu posso aqui juntar todos os TGs que existem em Portugal, mas para que utilizá-los se o repetidor específico só tem como estáticos alguns? Daí aquele mapa que está em divulgação, está no site DMR Portugal, está no Facebook, aquele mapa que informa quais os TGs que estão estáticos e em que slot 1, slot 2, nos diversos repetidores. Portanto, nem todos os repetidores têm a mesma configuração, isso é uma responsabilidade do gestor do repetidor, e cada um escolhe aquilo que mais lhe agrada. Portanto, terá que haver uma consulta a esse mapa e com base nisso criarmos a nossa RX List, isto se for de nosso interesse. A utilização será, digamos que normal, quando um grupo é ativado, ou seja, a RX List é ativada pela entrada de uma chamada no outro TG que não aquele em que estamos de suporte. Podemos dar resposta imediata, vamos imaginar que até era uma chamada para um de vocês, podem carregar na patilha e dizer sim, estou aqui, observa qual é o TG para o qual respondeu, roda o canal para esse TG e continua a conversa. Mas, no entanto, foi possível na altura responder dentro daquele TG. Para aqueles que gostam de ouvir, é mais uma possibilidade de ouvir sem andar a dar pulos de um lado para o outro. A lista de contactos permite, basicamente só nos interessa isto, ainda haverá outras funcionalidades, mas só nos interessa estas. Portanto, que são os contactos privados e os contactos de grupo. A diferença entre os contactos privados e os contactos de grupo é nos contactos privados ele tem duas funcionalidades, indica-nos quem está a falar e faz uma identificação do ID em relação ao indicativo, ou podemos nos servir dele exatamente para fazer uma chamada em privado. As chamadas de grupo, tal como o nome diz, é uma chamada para o grupo.
E se o grupo for o 268, seria para o grupo nacional. Como digo, isto aparenta ser um pouco confuso, mas não é. Portanto, na rede DMR tudo é números e tudo se traduz em números. Há que diferenciar depois a utilização desses números, se eles são em privado ou se são em grupo. Esta será então a tal conversa que vamos ter acerca dos private e do grupo Call and Time. Portanto, numa chamada de privado, e os equipamentos chineses têm o hábito de perder muito estas chamadas, este tempo de segurança, de prender a chamada em si, ou a ligação em si, deverá ser o mais alto possível. Portanto, o mais alto dos equipamentos é 7 segundos. Poderão eventualmente, entre os 5 e os 7 segundos, configurar por essa forma. As chamadas de grupo, tal como eu referi mais atrás, portanto, serão entre os 3 a 4 milissegundos, como por mim foi referido. Portanto, esta foi uma breve introdução a este calão todo utilizado no DMR. Vamos então agora ver como podemos fazer a nível do próprio software. Ora, voltando então, e agora desta feita ao software em si, MD380-390 Code Plug Editor, eu vou iniciar um fecheiro novo. Como veem, não existe nada, não tenho nada configurado. Mesmo a nível do equipamento, não sei que equipamento é que tenho. E vou então... Vamos iniciar antes por aqui. Isto define-nos qual o modelo do nosso rádio. No caso 380, este fecheiro já está previamente feito, é o fecheiro que vocês conhecem de distribuição. E vou agora pura e simplesmente mostrar aqui, por exemplo, a criação de um novo repetidor, e depois então já passaremos para um fecheiro novo e vazio. Há algumas necessidades que o rapaz me apresenta e que eu por acaso desconhecia, que era o facto de ele ter que ir buscar necessariamente um número de modelo. Eu estava a apresentar-vos isto hoje, diretamente ao vivo e a cores. Portanto, isto não teve nenhum treino extra, nenhum treino fora da apresentação e como tal descobri esta agora. Portanto, algo que eu tinha referido há pouco com respeito à possibilidade da resposta, tem aqui aquilo que eu vos referi, o grupo Call and Time e o Private Hang Time. Isto está referido ao Talk Around, portanto, a uma resposta em modo direto. Eu tenho utilizado isto, aliás, utilizei no passado, eu já deixei de ter há um ano, utilizei no passado e nunca vi nenhuma ligação direta entre o que está aqui informado e o que efetivamente foi. Portanto, e sempre trabalhei mais ou menos com estes valores. Dentro dos menus, aquilo que nós vamos ou não vamos habilitar, aconselho-vos a nunca habilitarem estes Radio Monitor, Radio Enable e Disable. São funcionalidades que existem, que permitem tomar o controle do rádio remotamente. Obviamente depois há ainda aqui algo a configurar para que isso possa acontecer, mas seria mais vocacionado para equipas de socorro. Nós somos radioamadores, não somos socorristas, portanto não vale a pena e evita que hackers consigam aceder ao nosso próprio equipamento. Eu vou agora fazer aqui um pequeno intervalo. Já estou a falar há 20 minutos. Vou fazer um pequeno intervalo. Já voltamos.
Vamos então retornar. Peço desculpa deste interregno. Estava-me a fazer confusão eu não ter um fecheiro em vazio para mostrar, e para mostrar rapidamente a construção de um. Vamos só construir o necessário para. Temos então no básico, neste momento já cá tenho o modelo, o MD380. No geral, qual o nome do rádio? Vou-lhe chamar José. E qual o ID, porque o rádio vai ser identificado na rede. Este preâmbulo, portanto, que é o fim do TX, de fábrica traz 300 milissegundos, eu aumentei isto para os 720 milissegundos, em alguns casos 960 até, porque no envio de mensagens ele às vezes não recebia o fim do endereçamento de mensagem, o tail, e então este tempo foi aumentado por mim após alguns testes. Nesta linha de texto podemos pôr o nosso nome, por exemplo, o José, pelos vistos não dá para o António, portanto António só. Indicação de canal livre. Os tons são permitidos em digital, podemos dizer que tanto queremos no digital como no analógico, mas já que alguns colegas desligaram os tons, talvez o ideal seja deixar só exclusivamente no digital. O call alert, se é um tom contínuo, o que é chato, ou se é um tom que dure X tempo, podemos pôr, sei lá, eu escolhi agora 30 segundos, podemos pôr 15 segundos, durante 15 segundos vai-nos informar. O scan, quanto tempo é que o scan faz a pausa? Neste caso está só 1 segundo. Portanto, isto são medidas particulares que vocês e com o tempo experimentarão. A minha ideia não é mostrar como configurar todo o rádio, e sim as partes talvez mais complicadas, como os contactos, como o RCS list que nós falamos, como os canais e depois a atribuição a zonas. Portanto, começando pelos contactos, como veem, está aqui um único contacto. Aliás, todos os equipamentos por defeito têm, mesmo em vazio, têm sempre um na lista. Não pode estar vazio, portanto a zona tem cá um, o grupo list tem cá um, todos têm sempre um. É uma das premissas do próprio software. Eu vou criar aqui um contacto. Não é um contacto de grupo, é um contacto privado, e o meu ID 3007. Portanto, já criei um contacto. Depois já vos venho mostrar esta parte. Vamos criar um canal. Aliás, desculpem, ainda vamos voltar aos contactos porque me esqueci de mais alguns contactos necessários. Necessitamos, por exemplo, um TG9 e uma chamada de grupo. Poderemos também, visto que a maioria dos repetidores nacionais trabalham com o 8, que é o cluster, podemos também criar o nacional, que é o 268. Vamos então agora criar o nosso primeiro canal. Vou atribuí-lo a um repetidor que eu conheço a frequência. Eu costumo utilizar como interpretador do repetidor, isto independentemente depois do nome da zona, costumo utilizar o sufixo dos repetidores.
Portanto, eles são todos CQ0 e depois têm DMA, DRX, DCO, DOD. Portanto, eu costumo fazer essa utilização. E poderei dizer que é um local. A frequência de RX 438.350 e a frequência de, e vamos lá ver se eu não me engano aqui, ora 6 430 950, suponho. Temos então aqui a tal situação do Admit Criteria, ou Channel Free ou Color Code. Como eu vos disse há pouco, o Color Code nestes equipamentos não funciona. Se tiverem outro tipo de equipamento, poderão utilizá-lo, visto que o Channel Free tem o problema de poder ser interferido por outras comunicações e portanto, como tal, não ser de todo muito útil, digamos. Vou aqui desligar um equipamento para não haver aqui este apitinho. O timeout 180 segundos. Sistemas de emergência não tem nenhum. Contacto de destino, este está como local, vamos dizer que é o local. RX Group List a gente ainda não criou. O Color Code é 1. O slot que vamos ativar é o 1. E encriptação de voz não existe nenhuma. Temos então um canal criado para o DMA local. Vou agora mostrar-vos. Não, é preferível fazer isto no outro, porque tenho mais canais para mostrar. Portanto, tenho neste momento um canal já criado, já configurado. Estou baralhado com esta frequência. Não liguei à frequência, que também é só fazer contas. Mas temos então já um canal configurado e com o TG atribuído. Este canal chamou-se local. Eu posso, agora com base neste, fazer uma cópia, inserir um novo, vou-lhe chamar nacional e a única coisa que eu vou mudar é o TG. Passei a ter dois canais. Exatamente com as mesmas características, já estava previamente preenchido e passei a ter dois. Eu neste repetidor eu posso escutar como TGs o 8, o 91.915, que por acaso não foram criados, mas podem ser criados rapidamente. Isto, portanto, é só para vos apresentar qual a possibilidade de um RX List e como o poderemos criar. Vamos então criar um RX List. Eu vou dizer que este RX List é dedicado exclusivo à Rábida e vou dizer que tem como escutas os TGs estes. O 268 não é escutado, não é estático no Rábida. Portanto, estes seriam os TGs que eu poderia escutar, tendo selecionado este único. Vamos escolhê-lo. E, portanto, este canal passou a poder escutar não só o 9, como escuta também o 8, o 915 e o 91. Pronto, isto foi uma apresentação extraordinariamente rápida de como criar um contacto, como criar um canal, como criar um grupo, uma listagem de escuta. Vamos agora criar a zona Rábida e
pressionando a tecla Shift eu posso fazer diversas seleções, ou pressionando o botão esquerdo do rato, que é aquilo que vou fazer agora. Vou pressionar neste e vou arrastar o rato pelo número que quero. Neste caso só cá tenho 2. Daqui a bocado vem um pouco melhor com o outro code plug. Tenho, portanto, então a rábida criada, e tenho dentro a zona, e tenho dentro da zona o local e o nacional. Estes 2 canais que foram criados. Este foi uma forma de verificarem como é que num fecheiro vazio se conseguem colocar logo algumas coisas e dar início da atividade. Vamos agora executar aqui. Estão aqui a ver que nesta data, nem sei bem quando é que foi, havia 73.542 entradas na base de dados mundial. Vamos correr a base de dados. Isto leva um bocadinho de tempo. Espero que ele não tenha nada contra a captura de vídeo em simultâneo. E não teve. Portanto, neste momento há 74.777. Nada disto me interessa. Interessa-nos pura e simplesmente os nossos indicativos nacionais. Vou aqui à procura deles e é um bocado difícil, até porque isto dá saltos relativos muito grandes. E uma vez mais, aquilo que vou fazer é selecionar o primeiro e depois ou arrastar por todos, ou selecionar com... Eu agora vou utilizar o Shift e o Page Down porque é um bocadinho nada mais rápido. Permite-me dar saltos maiores do que estar aqui com o ratinho a selecionar meia dúzia deles. Portanto, temos selecionados 511 e agora aquilo que eu vou dizer é que quero passar esses 511 para a minha lista de contactos. Ele vai-me os passar, como estão a ver, e já cá estão todos. Uma situação e que já vos vou mostrar, eu já cá tinha este criado. Portanto, agora vamos lá procurar. Para 3007, e como vê, ele deu a entrada do 3006 e do 3008. Ou seja, isto pode ser sempre feito, que ele não vai duplicar contactos que já existam. Por isso simplesmente passa por cima deles. Entretanto, ficam a saber também que já existem 511 registros na rede nacional. Ora, eu vou fazer mais um intervalinho, não por nenhum motivo, mas para dar pausa à voz. Voltando então novamente, isto foi mesmo um intervalinho para a voz. Vou então agora mostrar algo que já conhecem, que é a base de dados de distribuição, mas aqui vou-me frisar noutro capítulo, a criação de um novo repetidor. Já temos aqui muitos, posso dizer que vão entrar mais, de momento ainda não autorizado a dizer quais, mas com o tempo aparecerão, pelo menos publicados. Seleciono um grupo de repetidores, são 16, seleciono um grupo, faço copy e pass new. Eles apareceram-me todos, portanto são as últimas entradas em canais, são os últimos que aparecem. Vou agora só fazer aqui algo para os poder identificar.
Este aqui é um trabalho chato, porque é 1 a 1. Ou aliás é o trabalho mais chato. Já faltam poucos. Este não o estou a identificar por razões óbvias. Ainda não foi publicitado. Ainda não me deram a autorização para tal. E como tal, portanto, não o publicito. Posso só dizer... desculpem. Algo que já fiz errado. Portanto, vou selecionar os 16. Qual a frequência de RX e qual a frequência de TX. Posto isto e posto que as duas frequências estão colocadas, clico aqui no primeiro, ele corre-os a todos e neste momento temos o grupo que nós acabamos de criar completamente configurado. Falta-me agora criar a zona respectiva. Vou criá-la aqui em cima. XX, já sabemos o que é. Faço exatamente o mesmo que há pouco vos disse. E tenho este criado. Posso já fazer o próximo, que é o XX Clust. Isto visto que não está publicitado, então qual é? Vou voltar aqui novamente e escolher aí um cluster qualquer. Era simpático que fosse a mesma coisa. O mesmo trabalho novamente. E embora isto possa parecer um trabalho chato, imaginem terem que fazer isto 1 a 1 à mão. Eu considero bastante mais chato, mas é o gosto de cada. Portanto, novamente mudar esta frequência e dizer que são estes. Nas zonas só tenho então que selecionar e onde é que foi parar o XXX? Só tenho que selecionar as últimas entradas
eles não vão caber todos, não sei qual é que vai sobrar, mas, portanto, passei-os todos para a zona de clusters. Portanto, tenho dois canais, um do repetidor convencional, como nos outros repetidores, e outro de cluster. Vou agora também mostrar a possibilidade de nós alterarmos, porque não gostamos. Eu tenho um canal que é relativo ao Alentejo, mas eu não quero o Alentejo, não me sirvo deste canal. É tão simples como escolhermos dentro dos TGs, dentro da lista de contactos, algo que a gente queira. Por exemplo, vou pôr Estados Unidos área 1 e aqui fazer referência, para que eu não me perca, que aquilo é o USA 1. E pronto. Dentro dos RX Group List, já falámos há pouco, portanto, como da criação. Como podem ver, por exemplo, tenho aqui dois, cada um é do seu repetidor, mas ambos fazem exatamente a mesma coisa, fazem o mesmo tipo de leitura. Dentro do Arrábida, por exemplo, tenho estes. Portanto, os grupos de escuta, os grupos de RX, podem ser personalizados, cada um para o seu repetidor. Espero que isto tenha sido uma ajuda. Não sei se faltaria algo mais aqui em complemento de informação. Agradeço o vosso feedback no caso de notarem que alguma coisa aqui faltou, para que possa ser adicionado numa próxima edição. Muito obrigado a todos. Foi CT1 Julieta Índia Bravo.